À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. À medida que você cresce no escalão da vida, a coisa mais importante para você é saber se comunicar bem. O melhor médico da sua cidade não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado, mais famoso da sua cidade, não é aquele que conhece mais leis, é aquele que relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. Mas não é só isso, não. Você também tem que aprender a comunicar com você mesmo. Que você há de convir que você começou a assistir aí e tem uma conversa aí dentro da sua cabeça. Você está perguntando que conversa? Essa que está perguntando que conversa. À medida que eu vou falando aqui, você vai criando um diálogo interno. E esse diálogo interno lhe acompanha o tempo todo. Eu pergunto para você, você tem um amigo ou um crítico que você carrega dentro da cabeça? Porque tem gente que tem um crítico, ele está sempre criticando ele mesmo. E agora, se você tiver uma voz amiga que vai te estimulando, faz toda a diferença. E isso não é nada mais, nada menos do que a chamada comunicação intrapessoal. É de você para com você. Isso interfere, inclusive, na sua saúde. E tem a chamada comunicação interpessoal, que é de você para com os outros. Então, à medida que nós estudamos isso, nós vamos melhorar tanto a comunicação intrapessoal quanto a interpessoal. E, com isso, o seu valor no mercado vai aumentar. Porque na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Hoje a moeda mudou e muita gente se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre em informação. Só que informação tem duas características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem, já ficou velho. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. O quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu sou capaz de fazer isso se eu fizer o uso adequado do processo de comunicação. Eu gosto de fazer a comparação da comunicação com a odontologia. Olha como é que faz direitinho. Todo brasileiro que eu conheço, que mora nos Estados Unidos e tem condição financeira, ele quer vir tratar de dentes no Brasil. É verdade. Por quê? Porque o dentista brasileiro tem uma destreza manual melhor do que o americano. Apesar da tecnologia é americana, mas odontologia não é só tecnologia. Tem a parte estética, tem a parte artística, como é que vai ficar o dente, como é que vai ficar o restaurado, como é que vai ficar aquela coroa. A comunicação é a mesma coisa. Tem uma parte científica, que hoje a neurociência cada vez mais desenvolve, tem inclusive hoje o que nós chamamos de neuromarketing, e tem a parte da habilidade da pessoa. A pessoa nasce com aquela habilidade sem nunca ter estudado e domina o público. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. E hoje é um dia de despertar. Você vai começar a escutar isso aqui, daqui um pouquinho eu vou começar a te dar orientação de livros, você vai poder procurar e, de repente, você vai explorar uma nova área. Porque você vai ver que a pessoa que ganha, o político que ganha eleição, ele comunica melhor, por isso que ele ganhou a eleição. Entendeu? O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor. O advogado, mesma coisa. Então, você vai vendo que o que faz a diferenciação, a diferença que faz a diferença é você ser ou não um bom comunicador. E isso pode ser aprendido. Existem alguns fatores, alguns pilares básicos da comunicação que, como a maioria não sabe, se você consegue fazer distinção desses pilares, você já está na frente dos outros, entendeu? A diferença fica muito rápida. Então, em pouco tempo, você nota uma diferença. Por exemplo, vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego, só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem que vai ser contratado? A pessoa que soubesse se comunicar melhor. Mais ou menos ter os meus currículos, etc. e tal. Onde é que está o diferencial? O diferencial está na habilidade de se comunicar. E a pessoa pode aprender isso e ir lá e fazer, entendeu? Olha só, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, isso tem estudo mostrando, os primeiros 3 a 4 minutos, você vai tomar uma decisão com relação a essa pessoa. Se você vai gostar dela, se você não vai, se você vai confiar nela, se você não
não vai. Então, todas as vezes que você está prestes a ir num lugar onde você vai conhecer alguém pela primeira vez, eu recomendo que você imagine que tem uma câmera te filmando e o monitor está lá na mesa da pessoa que vai lhe receber. E aí você está tudo monitorando como é que você tratou o ascensorista, como é que você tratou a secretária. Você imagina se você é rude, mal educado com a secretária. A secretária chega lá dentro, fala com o chefe dela assim, tem um mal educado aí fora te esperando. A sua reputação chegou antes de você, entendeu? Então isso é muito importante. Você trabalha com vendas, então, você tem que fazer o seguinte, você tem que ver como é que vai ser a minha primeira impressão, a primeira impressão que eu quero deixar. Porque você pode escolher, porque primeiro a pessoa tem que te comprar. Para ela comprar a sua ideia, ela tem que comprar você. Se ela não comprar você, ela não compra a sua ideia, entendeu? A pessoa vai ficar escutando e procurando desculpas para dizer que você não está falando certo. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar para sempre. Se você passa uma impressão de desonesto, você pode praticar honestidade o resto da vida, mas aquela pessoa vai achar você desonesto. Então, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Primeiro, linguagem, a gente tem a impressão que linguagem descreve realidade, mas não é bem assim. Linguagem cria a realidade. Você nunca vai encontrar um cachorro triste porque esqueceram o dia do aniversário dele. Ele não tem linguagem para criar esse problema. Agora, o dia do seu casamento, a sua mulher, o seu marido vai ficar muito chateado. Isso é linguagem. Você vai ver que os nossos problemas, 99,9% deles, são linguísticos. A linguagem, ela pode gerar ou não ação. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Eu vou dar um exemplo para você. Você imagina, eu começo um discurso e digo assim, eu gostaria de agradecer. Até agora não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim, eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Na hora que eu falo, eu gostaria de agradecer, não aconteceu nada. Então, aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você, ao invés de falar eu gostaria de agradecer, você fala eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora. Aliás, é o único que tem. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno? A vida é um eterno aqui e agora? É onde e quando? Onde? Aqui. Quando? Agora. Daqui 20 minutos eu vou estar em outro lugar. Onde? Aqui. Quando? Agora. Você nunca saiu do aqui e agora. Aliás, quando você permanece no aqui e agora, você está vivendo, porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Só existe para você o presente, por isso que chama presente. É um presente de Deus. É você saber viver o momento. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. E a linguagem é que faz isso. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. O que fez o Homo sapiens foi que o cérebro foi evoluindo. Chegou um momento na evolução, sei lá, alguns dizem que é 250 mil anos atrás, que o cérebro cresceu numa complexidade que foi capaz de acomodar a linguagem. Linguagem nos faz humanos. Nós somos animais linguísticos. E através da linguagem, nós criamos a nossa realidade. Então, se você souber trabalhar linguisticamente, você cria a sua realidade desejada. Semelhante atrai semelhante. Você quer ver? A água vai correr para onde? O esgoto. O esgoto vai correr para onde? Para o rio. O rio vai correr para onde? Para o mar. Você vê que para onde vai a água? Vai buscar a água. Você acha que ódio vai para quem? Você acha que amor vai para quem? Para quem tem amor. Então, a tendência do semelhante a atrair semelhante é muito grande. Então, olha que interessante. E existe uma regra chamada regra de ouro, que na realidade, na minha opinião, ela é extremamente furada. Primeiro que essa regra não está na Bíblia. Tá? Alguém diz, isso é bíblico. Não é. Você já deve ter escutado, mas não é bíblico.
que diz assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira que eu conheço. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir meu prato favorito. Pode ser que você não coma. Eu vou saber o que você gosta. Então, a verdadeira comunicação é fazer aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Cada um é diferente. O meu gosto é diferente do seu. O meu prato favorito não necessariamente vai ser uma coisa que vai te agradar. Se eu quero agradar você, eu vou procurar saber qual é o seu prato favorito. O dia que você for jantar na minha casa, eu vou lhe oferecer o meu prato favorito. Então isso acontece em todo lugar. Quando você encontra uma pessoa, tem pessoa que aperta a mão com força, tem a pessoa que aperta a mão devagar. Bom, eu vou ver qual a sua intensidade de aperto de mão e se estiver tocando samba, eu vou dançar samba. Se estiver tocando bolero, eu vou dançar bolero. Eu vou fazer de acordo com a música, de acordo com a pessoa, o interlocutor que eu estou conhecendo. Então, essa história de eu encontrar o interlocutor onde ele está faz toda a diferença. Claro que para eu fazer isso, eu preciso de uma certa flexibilidade comportamental. Mas aí é que está a diferença, que faz a diferença. Somos julgados pelo que nós falamos. Enquanto você não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou e falou besteira, uma palavra falada, uma oportunidade perdida, uma flecha lançada, não tem volta. Então você tem que morder a língua, porque às vezes você dá vontade de falar uma coisa, mas depois que você falou, não tem jeito de voltar. Então, se você está numa situação que você não domina, é preferível, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Nós somos feitos mais para escutar do que para falar. Eu posso trazer alguém aqui que fale o mesmo vocabulário que eu estou falando. A entrevista pode ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu estou falando que está contando, é como eu estou falando o que eu estou falando. Tem um ditado que diz assim, ó: o cantor é mais importante do que a canção. Se você é fã do Roberto Carlos e ele canta uma música que toca o seu coração, aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não vai ter o mesmo resultado. Então, uma coisa falada por alguém que tem empatia é totalmente diferente do que por outro que não tem. Então, nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. O que interessa é a idade que você tem aqui. Eu tenho 73 anos, me considero um garoto. Tudo é o modo como você pensa. E você tem 2 tipos de idade. Você tem a idade cronológica, que é a da certidão do seu nascimento. E você tem a idade biológica, que é a idade do desgaste do seu corpo. Você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 50, e você pode ter uma pessoa com 40 com corpo de 30. Isso vai depender da alimentação, do modo que você dorme, das preocupações que você tem. Tem gente que fica preocupado com a preocupação, entendeu? Conheço bastante. Você fica preocupado com a preocupação e vai desgastando o sistema imune. Então você tem que ver a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Era uma vez no inferno, estava havendo uma crise de recessão. Lá também tem isso, tá? Estava faltando pecador, você acredita nisso? E aí a equipe de marketing do inferno se reuniu para discutir uma estratégia de marketing para fazer mais gente ir para o inferno. E o diabo-chefe liberou para o pessoal dar opinião. Aí um dos capetas lá levantou a mão e disse: eu sei como fazer isso. Como é? É muito simples, a gente faz assim, ó. A gente faz todo mundo na Terra gastar mais. Mas o que isso tem a ver com vir para o inferno? Ou ele vai gastar mais, para gastar mais tem que ganhar mais. Para ganhar mais tem que trabalhar mais. É trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, eles não vão evoluir, vão terminar aqui no inferno. O diabo falou: boa ideia, eu quero saber mais. Um outro capeta-chefe levantou a mão. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: nós temos que destruir o amor próprio do ser humano. O cara não vai gostar mais dele, ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai evoluir, vai terminar aqui. O diabo falou: tá muito bem, também gostei, mas tem mais alguém? Aí tinha um capetinho estagiário. Você sabe que o estagiário gosta de dar opinião, né? Levantou a mão. Aí o diabo olhou para ele, viu que ele é estagiário. O que você está querendo? Pô, eu posso dar minha opinião? Pô, pode. Qual a sua opinião? Eu acho que a gente tinha que fazer o ser humano pensar que ele ia viver para sempre. Aí o diabo perguntou: e o que tem a ver com pensar que vai viver para sempre, vir para o inferno? Ou ele vai pensar que vai viver para sempre e vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. O tempo vai passar, ele não vai fazer nada porque vai deixar tudo para amanhã. Ele vai morrer e vai terminar aqui. Aí o diabo pensou, falou: é interessante isso. Vamos implementar? Então, com a permissão de Deus, ele implementou. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu colega de turma vai morrer antes de você,
que todo mundo, que o seu sócio vai morrer antes de você, mas você não, você vai fazer um truque, vai enganar a morte. Você está procurando descobrir um jeito de enganar a morte, mas você acha que você vai ficar aqui mais do que todo mundo. Isso é consequência dessa semente da eternidade que foi colocada na nossa cabeça. Mas isso é uma ilusão. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus, ninguém nasceu de roupa, e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos. Pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus, iguaizinhos. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença.